Olá, meu nome é Rafaela Faria, sou estudante de Pedagogia pela Uninter e esse é meu estágio de extensão. O nosso tema é Contação de Histórias, hoje é o nosso segundo encontro e vamos falar sobre técnicas de contação de histórias. A arte de escolher um tema e pensar na melhor forma de apresentar ao público. Elaine Gomes. Então, as técnicas de contação, elas iniciam nesse processo de pensar na melhor forma de contar esse tema para o público. Existe uma receita? De acordo com Machado, ninguém pode ensinar uma pessoa a ser uma boa contadora de histórias. E ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode aprender a contar uma boa história. É preciso perguntar: o que posso aprender para que eu mesma encontrar as respostas para as minhas perguntas? Então, o que ele quer trazer para a gente é que quais são as habilidades que eu preciso adquirir, e aí tem tanto uma questão de autoconhecimento sobre o que eu já tenho de ferramentas e quais são as novas, para que eu mesma possa responder essas perguntas sobre como contar uma boa história. Uma das perguntas principais é por que contar? Então, por que eu vou contar essa história? Qual o objetivo da história que eu escolhi? O que eu quero passar com essa história, né? Qual o tema principal ali da história que eu quero contar? Então, para ser um bom contador, você precisa ser um bom observador. Então, um dos pontos, né, da contação de história é você observar. E aí vai observar o seu público, observar a sua história, observar o mundo, como ele funciona, o seu mundo, a sua forma de visão. Tem toda essa questão de observar, né? Como que o meu público está recebendo essa história, o que eu preciso melhorar ali no momento da contação, o que eu preciso manter. Então, quais são as habilidades do narrador? Não fazer julgamentos e se livrar das preocupações. No momento que você vai contar a história, você tem que estar totalmente presente naquele momento. Então, se livra de todas as preocupações. E os julgamentos também tem que se livrar, com todos eles que vier na sua mente, se tá bom, se tá ruim, se a história, né, que jeito, quais são as questões culturais ali dentro dessa história, ou se você é a favor, ou se você é contra, se livra de tudo. Você só vai estar presente sendo o instrumento da contação da história. Como a gente comentou, ser um bom observador, enxergar as situações sob diferentes pontos de vista, ser flexível. Então, tem vários, quando se conta a história, você tem vários personagens e cada personagem tem lá, né, a sua história, porque é daquele jeito. Então, você precisa, não só no momento da história que você vai contar, mas ter essa visão mais flexível da vida. Ser um bom pesquisador. Então, quando você vai pensar numa história que você vai contar, ou uma história nova que você quer, você tem que fazer uma busca, uma pesquisa, ir atrás, né? Então, tem que ser uma pessoa que está sempre nesse processo de pesquisar. Amar a leitura, que é básico, né? Todos os contadores de história que eu conheço amam ler, tem grandes repertórios de histórias na cabeça. Não porque se forçou a decorar as histórias, mas porque elas são a vivência, né, desse narrador. E tá ali, né, aprender continuamente. Tem todo um estudo na área de business, né, profissional, que eles chamam de lifelong learner, que é quando você passa a vida aprendendo, né? O processo de aprendizagem, ele é contínuo, ele não para ali, fiz um curso de contação de histórias e acabou ali. O processo de aprendizagem, ele vai existir dentro, né? Enquanto a gente tiver vida, a gente vai ter coisas para aprender. Pontos para refletir. Conhecer as culturas, os significados daquele texto no contexto. Então, às vezes a gente vai ler um livro que ele foi escrito em 1800 e alguma coisa. E aí, o que o autor quis dizer naquela época tem outro significado hoje em dia. Então, é muito importante você conhecer as culturas e os significados de cada texto. Ou, por exemplo, né, uma coisa numa cultura, na cultura indiana as pessoas não comem a vaca, né, um animal sagrado. Saber disso na hora que você for contar a sua história é muito importante para você saber, né? Por exemplo, vai ler o livro lá, ele vai falar sobre um animal sagrado e você não tem muita ideia do que seja, mas quando você conhece as culturas do livro que você vai ler, que você vai contar, fica muito mais fácil.
refletir sobre a função dos personagens. Então, qual que é a função, né, dos personagens na história que você escolheu, desse personagem em específico? Como manter seu público com você na história? Quais são, né, de acordo com a faixa etária, qual que é esse público, o que eles mais gostam, quais são as habilidades que você vai adquirir para manter esse público com você na história que você escolheu. Então, novamente, né, ser um bom pesquisador, porque é necessário para todas as coisas, né? Escolher uma história nova, pesquisar um autor interessante, as habilidades que você pode adquirir, com quem você pode aprender. E como contar uma história de forma única. Então, como a gente falou na aula passada, sobre quando a gente conta a história, a gente interpreta ela, né, como a sua história, que foi contada por outras pessoas, vai ser contada de uma forma que só você conta, de uma forma única. Então, vamos às dicas de técnicas de contação. Segundo a contadora Lívia Alencar, a contação começa antes do início da contação. Então, o que ela fala? Que existe toda uma preparação antes de você começar a contar a história. Você precisa preparar, né, o ambiente e o seu público para esse momento. Como que vai ser a preparação do seu ambiente? Pode ter algum cenário, pode ter alguma música, tem que ter assim alguma coisinha, né, para que a pessoa ela fique presente naquele momento da contação. Para iniciar, você pode iniciar com uma música ou com uma dinâmica para a pessoa ficar focado, né, para os seus espectadores. No próprio YouTube da Lívia Alencar, ela tem algumas dicas e algumas músicas que você pode iniciar cantando. Por exemplo, você canta a música trazendo a criança, né, o seu público, junto com você em algumas partes das músicas. Quando você encerra, ela está pronta para te ouvir, com foco totalmente em você. Trabalhar bem com a entonação e a expressão facial e corporal. Então, quando a gente conta a história, né, você é a história. Então, a entonação é que vai dizer, né, um momento de estresse, um momento de alegria, um momento de tristeza. Tudo isso vai passar ali para o seu público qual é qual é a mensagem que você quer passar. Interaja com o seu público. A Lívia comentou que tem faixa etárias que adoram fazer a interação no meio da contação. Então ela fala que você pode pedir para eles repetirem gestos ou fazerem adivinhações no meio da história. Então você vai contar, e ela chegou numa casa, e a casa era... E aí as crianças vão dando dicas do que elas acham que tinha ali na casa, por exemplo. Utilize objetos de apoio para auxiliar na contação. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas dá para você utilizar muitos objetos junto com a sua contação para que ela fique ilustrada de alguma forma. Conheça bem e memorize a história que irá contar. Então, nem que você não decore, né, toda a história, mas uma boa parte, o contexto base da história, você precisa ter ela de cor e salteado, como diz, para você estar bem tranquila na hora de fazer essa contação. E escolha uma história que você gosta. É muito melhor, né, quando você vai fazer uma coisa que você gosta bastante. Então você já vai ter intimidade com a história, já vai ter as habilidades para ser contada da melhor forma possível. E quando você gosta dela, você já faz isso com um brilho nos olhos, que todo mundo já percebe e fica encantado. Então vamos falar sobre as ferramentas que auxiliam na contação. O uso do livro como objeto de contação. Então, algumas vezes eles usam o livro para ilustrar. Vou contar a história uma história específica, trago ali o livrinho para ilustrar de início ou no meio da história. O uso de fantoches, instrumentos musicais. Então, às vezes você pode tocar ali um violão, né, um instrumento musical, ou às vezes alguns instrumentos feitos à mão mesmo, com reciclar para fazer uns barulhinhos, né? Dá para utilizar bastante coisa legal. Tem o avental de histórias, que ele é feito tanto de tecido quanto de EVA e dá para colar os personagens, é muito legal o avental. Origami, papelarias, então dá para você usar também como auxílio na contação. E qualquer objeto. Eu trouxe aqui o exemplo da contação do Rá-Tim-Bum. O pessoal mais antigo da minha idade vai ter assistido, né, quem gostava de Rá-Tim-Bum, a Ellen e o Arthur contando, e eles contavam com qualquer coisa, era incrível.
Assim, eles contavam com rolo de papel higiênico, a história, aí eles contavam com algodão, a história do carneirinho, da mãe, dos filhotinhos, e aí era incrível aquela contação, só com objetos, assim, muito... que você nem imaginava que dava pra contar a história, eles utilizavam, eram muito legais as histórias contadas por eles. E aqui eu trouxe a leitura para cada faixa etária, não existe uma regra, mas assim, o pessoal pensa assim, essas aqui são as preferidas, as mais fáceis de entender. Então, até 3 anos, né, cantigas, parlendas, poesias. A poesia pode ser declamada ou cantada, e histórias de bichos. De 3 a 6 anos, pequenos contos de fadas simples, de fácil entendimento, trava-línguas, histórias de bichos, parlendas e cantigas de roda. De 7 a 8 anos, histórias de crianças, então eles já conseguem, né, se colocar ali mais um pouquinho no lugar das outras das histórias. Histórias de animais, contos de fadas mais elaborados, o mundo encantado, lendas folclóricas. E 9 anos ou mais, mitos, histórias de humor, histórias verídicas e mitos de heróis. Então, para o nosso próximo encontro, Storytelling, contadores de história, história contada. Espero você. Muito obrigada!